O engraçado é que a história desse filme misturava tantas ideias que parecia que tinha tudo para fracassar. Mas foi nessa hora que esse filme começa a te surpreender. Tipo assim, no começo a história do filme se foca mais naquele tema fim do mundo. E o mais legal é como o ritmo já no começo é bem dinâmico. Não demora nada e você conhece os personagens mais importantes, o plot principal que vai criar todos os grandes acontecimentos da história. Afinal, rapidinho, a história te faz conhecer o personagem principal e a começar a jornada dele. Agora, quando a história começa a misturar vários temas, é quando o filme começa de verdade, já que quando ele dá o primeiro passo na jornada, o filme continua na pegada de fim do mundo, o que já era de se imaginar. Só que depois também começa a ir para a sobrevivência, depois começa o típico filme Viagem de Estrada. E essa é a parte mais divertida e agradável do filme, porque assim como o protagonista, você também está descobrindo, explorando, está aprendendo sobre aquele mundo. E a partir daí que a história continua nessa pegada dinâmica e satisfatória, já que até mesmo quando as coisas acalmam um pouco, tudo continua muito bom. E na minha opinião, um dos 3 pontos altos do filme está um pouco antes de chegar no objetivo e um pouco depois da história chegar no que parecia ser o fim, porque nesses 2 momentos a história quebra suas expectativas de uma maneira excelente e segue incrível até o fim. Eu pensei em falar dos personagens de uma forma mais geral, porque eu acho que afinal temos o casal de protagonistas que funciona muito bem. Temos o protagonista que basicamente carrega o filme em vários momentos. A heroína que é bem carismática. Tem também a dupla de sobreviventes que, na minha humilde opinião, roubam a cena quando aparecem e faz você desejar que eles tivessem mais tempo de tela. Tem os que existem, como o nome mesmo já diz, eles existem. E tem os vilões que têm o propósito deles, ou seja, tem personagens que cumprem o papel e beleza. Mas de uma forma geral, o filme tem bons personagens, mesmo quem só tem um papel naquele momento, consegue fazer muito bem. O mundo desse filme é uma das coisas mais legais, por mais que no começo você meio que está no escuro sobre aquele lugar. Quando você começa a explorar essa terra junto com o protagonista, você vai descobrindo lugares, vendo como a terra ficou depois de tudo. E o mais legal são as criaturas, e elas têm os montes e cada uma tem uma aparência, uma forma de viver, de caçar, e nenhuma é igual à outra. Mesmo sem saber se o filme ia ou não render, eles tiveram o cuidado de criar uma variedade enorme delas. E um mundo que, por mais perigoso que fosse, cada lugar é cada nova coisa e extremamente empolgante de ver. Isso é um dos charmes desse filme, porque na maior parte do tempo é sempre algo bem genérico e sem vida. Mas aqui nesse filme as coisas são tão incríveis que você até esquece que aquilo não é real. Uma das melhores coisas desse filme é como ele quebra suas expectativas em vários momentos ao longo da jornada. Por exemplo, a gente não tem o protagonista que precisa salvar o mundo, ou mega habilidoso. E na real, o protagonista é desajeitado, meio lerdo e basicamente o tipo que costuma capotar mais cedo nesse tipo de filme, mas que acaba indo para essa aventura não por motivos nobres ou honrados, mas sim por motivos bem pessoais e amorosos. O romance adolescente é outra expectativa que eles quebram, já que ele acaba sendo bem mais pé no chão e realista do que você esperaria. E isso não é uma coisa ruim, porém falar mais disso é muito spoiler. E claro, o próprio mundo e criaturas quebram bastante essas expectativas. Mas ao longo do filme você vai aos poucos descobrindo tudo isso. Esse filme é cheio de surpresas e o clímax é uma delas. Porque tudo ali é muito bom. Tem umas reviravoltas, por mais simples que sejam, elas ainda são muito boas. Sem falar que são bem feitas. Enquanto isso, o clímax simplesmente tem uma das melhores quebras de expectativas de todo o filme. Porque apesar de ter bastante ação, ainda não chega a ser aquela cena de ação absurda que às vezes é tão maluca que nem chega a ser realmente empolgante, e um clímax mais simples e que se conecta com partes importantes do filme, dando mais sentido
e importância para elas. É simples e quebra a sua expectativa de um jeito muito bom e te agrada mais do que você ia imaginar, enquanto o final consegue ser realista dentro do nível de realidade que o filme te deu até agora. E o final te deixa satisfeito, mas também tem aquele gostinho de quero mais. O final, ele meio que deixa você gancho para uma continuação. E uma certa parte do filme ele brinca com a possibilidade de virar uma franquia. Até porque todo o filme entrega essa sensação de que tudo ali pode virar uma excelente franquia de filmes. Afinal, objetivos mais simples que podem ser conquistados a longo prazo. E claro, objetivos mais longos. O mundo é a variedade de criaturas que contribui muito para uma continuação. Quem sabe, né? A esperança é a última que morre, mas que você tem que ver esse filme. Ah, você tem.